O que o texto não diz? O poder das lacunas intencionais. Há um engano muito comum sobre o silêncio. Costumamos pensar nele como uma ausência, como se faltasse algo. Mas não é bem assim. O silêncio é um espaço mecânico, um espaço que exige ser preenchido. Onde a palavra morre, a percepção se move. E é exatamente aí que o verdadeiro trabalho se instala. A caixa lacrada. Havia um homem, e ele carregava uma caixa selada. 30 anos segurando um peso absurdo, sem nunca saber o que habitava lá dentro. Apenas a gravidade constante puxando os ombros para baixo e, naqueles dias perfeitos de céu claro, um zumbido baixo saindo da madeira, como se algo lá dentro soubesse exatamente quem escutava do lado de fora. Um dia, Pronto, parei. O arrepio que sobe agora não é intelectual, é físico. A respiração altera na hora. Essa quebra súbita, esse corte abrupto, instala uma tensão imediata no corpo de quem espera por um desfecho que simplesmente não vem. O peso do incompleto. Para entender o motor estrutural por trás dessa respiração suspensa, precisamos atravessar uma ponte até Berlim no ano de 1927. A mecânica da nossa memória foi colocada à prova não num laboratório frio, mas nas mesas de madeira de um café comum. A pesquisadora Bluma Zeigernik observava atentamente quem servia as mesas. A precisão era absoluta. Cada pedido complexo ficava retido na memória com exatidão cirúrgica por uns 45 minutos, o tempo exato de uma refeição. Mas no instante em que a moeda tocava a mesa e a conta era paga, o esquecimento era total. A memória era formatada em apenas um segundo. É o chamado efeito Zeigarnik. O incompleto não descansa. Uma tarefa não resolvida, um ciclo aberto, eles vibram no sistema, resistem bravamente a ser arquivados. Ficam ali, pulsando na escuridão, esperando a resolução que vai, finalmente, fechar a soleira e trazer paz. 2 vezes. Os dados frios confirmam. Aquilo que fica pela metade é lembrado numa taxa quase 2 vezes maior do que o que foi concluído. A mente humana, por natureza, ancora-se no que permanece aberto. O fechamento liberta, mas a lacuna aprisiona. A engenharia da lacuna. Porque, e aquela caixa? O homem que a carregava há 30 anos? Pois é, a história continua rodando em segundo plano. O cérebro está, neste exato momento, tentando desesperadamente fechar essa conta, preencher aquele espaço escuro, dar um fim ao som que zumbia. Ler estelas. Na teoria da escola de Constança, Wolfgang Iser nomeou assim essa tensão criativa, os espaços vazios. Eles não são defeitos de uma obra, são a própria engrenagem da experiência. A verdadeira leitura opera exatamente nesse silêncio mecânico, naquela fronteira invisível entre o que foi escrito e o que nunca foi dito. Como a Inser aponta, a experiência acontece na interação. Duas pessoas atravessam a mesma soleira não escrita e enxergam mundos inteiramente distintos. O que preenche o vazio não vem da tinta na página, vem da raiz profunda de quem observa. Cada silêncio preenchido é uma projeção invisível de quem tenta organizar o próprio caos. O leitor cúmplice. Damos um salto para 1963. Publica-se O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar, uma máquina deliberadamente lacunar, uma estrutura desenhada milimetricamente para forçar a participação, exigindo que quem a percorre precise agir. Cortázar destrói a passividade. 50% da obra é a oferta, os outros 50% são a ação pura de quem lê. Exige-se a cumplicidade. Metade é entregue na bandeja, a outra metade, essencial e incontornável, é o que se precisa injetar nas veias do texto. Um convite irreversível para uma coautoria silenciosa. O sistema preditivo espera a conclusão. Quando o texto para, a mente constrói. Quando a resposta desesperadamente aguardada não vem, a mente recusa o abismo. Ela constrói uma ponte. Usa estilhaços de memórias, dores ocultas, padrões que se repetem. O vazio torna-se o terreno onde o invisível ganha forma. A armadilha gentil. É crucial perceber a linha muito fina que existe entre explorar uma tensão cognitiva e orquestrá-la como um instrumento para o autoexame. A mecânica oculta pode até ser a mesma, mas a direção do reflexo é diametralmente oposta. De um lado, as lacunas de retenção, o marketing. A lacuna que sequestra a atenção puramente para servir a quem escreve, gerando cliques. Do outro lado, as lacunas da literatura quântica, a inteligência estrutural. O espaço criado não para prender, mas a serviço de quem lê, para que a pessoa descubra a própria sombra,
Uma fenda literal para a autodescoberta. O espaço vazio não ativa defesas. Ele ativa a imaginação. É uma armadilha gentil. A pergunta direta ergue muralhas, prepara escudos, aciona o filtro do que é aceitável dizer em voz alta. O silêncio não. O silêncio desarma, e a imaginação desarmada revela verdades muito mais precisas do que qualquer confissão forçada. O reflexo no silêncio. O círculo se desenha novamente e a caixa continua aberta na mente. Aquele zumbido persiste. O desejo instintivo de saber o que havia na caixa lacrada acompanhou cada instante, cada imagem evocada até aqui. O que a mente colocou dentro da caixa? O que ocupou o espaço que nem existia? Porque aquilo que foi instalado no escuro não é aleatório. É um espelho fenomenológico. Um autorretrato involuntário usando com perfeição a máscara da ficção. Primeiro, se o que habitava a caixa era precioso, por que precisava estar trancado? Segundo, se era perigoso, terrível, por que carregar o peso por tantas décadas sem soltar? E terceiro, se a caixa estivesse completamente vazia, de onde vinha aquele peso assustador que curvava os ombros? O texto nunca teve a resposta. Quem o atravessa, sim. A percepção muda o reflexo. Onde o som da caixa termina, a acústica interna apenas começa. E é no silêncio que permanece que a obra real se faz.